Boa tarde. Que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Agradecendo sempre essa oportunidade de podermos estarmos aqui, né? De podermos encontrar um direcionamento para as nossas vidas, né? Se formos analisarmos o que seria de cada um de nós, apesar das dificuldades ainda existentes, se não tivéssemos essa doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, né? Se não tivéssemos encontrado o Evangelho, adentrado os ensinamentos de Jesus em cada leitura que a gente faz. Então, a gente, apesar das dificuldades, né, diárias que a gente passa, que a gente possa agradecer por estarmos reencarnados, por estarmos aqui neste momento. E a gente vai dar continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata sobre a vida espírita. A gente vem conversando, né, nos últimos domingos, nas últimas palestras, sobre as percepções, sobre as sensações e os sofrimentos nos espíritos, né? A gente foi verificando no falar, nos conhecimentos, tentando ampliar, né, o nosso conhecimento, a gente foi verificando que quanto mais o espírito ele se aproxima da perfeição, mais percepções e conhecimentos eles vão adquirindo. Verificamos também que quando o espírito diz que sofre, na realidade são muito mais angústias morais que o torturam muito mais do que as dores físicas, né? Vimos que os espíritos percebem os sonhos, que os espíritos ouvem e veem aquilo que eles querem, que eles são sensíveis à música. E vimos também que há espíritos que se queixam de dores, de calor, de fome, de cansaço, de sede. Então, Kardec vem nos apresentar uma análise sobre as sensações, que é o nosso tema de hoje, na questão 257 do Livro dos Espíritos, intitulado Ensaio Teórico sobre a sensação nos espíritos. Um comentário minucioso, muito esclarecedor, vale a pena chegar a casa, vale a pena pegar, ler, cada palavrinha ali, a gente vai refletindo a nossa vida diária. Depois de Kardec interrogar, né, estudar milhares de comunicações de espíritos de todas as posições sociais, ele começou a estudar e acompanhar como que, desde o desencarne desses espíritos, né, que deixaram o corpo físico, acompanhando e observando o que acontecia, ocorriam com eles, né, quais mudanças que ele apresentavam no plano espiritual, as suas ideias, as suas sensações. Antes de adentrarmos propriamente no comentário, na Revista Espírita de dezembro de 1852, tem um comentário de que, após várias considerações registradas por Kardec, ele pede um auxílio, uma explicação ao Espírito São Luís a respeito de uma comunicação que um espírito deu, falando sobre sua penosa sensação de frio que ele dizia sentir. Então, esse relato está lá na revista, e mais ou menos Kardec nos passa assim, que ele estava reunido, era uma pequena reunião com os amigos, no qual eles se ocupavam das evocações. Era inverno e eles estavam em volta de uma lareira, quando, repentinamente, esse espírito se apresenta em uma comunicação, ele pede a permissão para que ele pudesse, durante 3 dias, aquecer-se naquela lareira, dizendo que ele sentia horrivelmente um frio, que voluntariamente ele suportava durante a vida, mas que por questão de avareza obrigava os outros a suportar. Seria um alívio ele poder sentir
aquela quinturinha daquela lareira. E ele acrescentou: se quiserdes me conceder este favor. Então, olha só, um espírito que se comunica, né, e fala da sua sensação de frio. Esse relato intriga muito Kardec, é onde ele busca essa comunicação com o espírito São Luís, né, dizendo mais ou menos assim para São Luís: compreendemos, né, tanto ele e os amigos dele, os sofrimentos morais, né, os remorsos, a vergonha, as angústias, mas calor, frio, sede, né, fome, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? E aí São Luís, né, dá a ele uma resposta com uma outra pergunta, e vale para a gente refletir também. Tua alma sente frio? A gente já parou para analisar isso? Né? Já paramos para refletir que o frio ou calor que nós sentimos está na nossa alma? Não, né? Mas a gente tem a consciência da sensação que age no corpo. Refletindo, então, sobre essa, né, resposta de São Luís, Kardec conclui o quê? Que aquele espírito que dizia sentir horrivelmente um frio, na realidade, ele não sentia um frio real, visto que ele não tinha mais o corpo físico, mas ele tinha uma lembrança da sensação do frio que ele havia suportado. E essa lembrança era tida tão como realidade, que se tornava para ele como se fosse um suplício. Então, o benfeitor, né, São Luís, enfatiza dizendo para Kardec assim: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir efeito com a causa. E aí, nessas diversas comunicações, nesses interrogatórios, Kardec vem na 257, vem trazer uma análise do estudo aprofundado que ele foi fazendo das sensações. E ele inicia, no primeiro parágrafo, dizendo para a gente que o nosso corpo físico é o instrumento da dor. O corpo, ele é o instrumento da dor. A alma, ela tem a percepção dessa dor, mas essa percepção, ela é o efeito. A lembrança que da dor o espírito conserva pode ser muito penosa, mas ela não é de ação física, visto que ele não possui mais ali o corpo material. E ele vai mais além, nos levando à reflexão de que muitas pessoas, e a gente já ouviu esses relatos, né, pessoas que têm seus membros amputados, dizerem que sente dor naquele local. Já pararam para analisar? Como é que sente dor naquele local se aquele membro não está mais ali? Né? Na realidade, a dor, ela não está no membro, porque ele não existe. A dor, ela está no cérebro, né? Que conservou todas aquelas impressões. Então, pensamento, né? A nossa mente, através dela, que faz o quê? Que a gente tenha essas sensações. Mas a gente não pode, né? Kardec também fez essa análise, falar de sensações sem falar de perispírito. A gente já ouviu, para quem não ouviu, falar do perispírito, né? Por quê? Porque o perispírito, ele é o principal, ele é o responsável, ele é o agente dessas sensações. E o que é o perispírito? Quando o espírito, ele reencarna, ele está ligado, né, a um corpo fluídico. E esse corpo fluídico, esse laço que muitas vezes a gente vai encontrar na literatura espírita, laço fluídico, é o perispírito. Então a gente tem o corpo, o perispírito, tem o duplo etéreo também, mas a gente vai falar mais sobre o perispírito.
A gente tem o corpo, o perispírito e o espírito. Então, no momento que eu vou reencarnar, né, esse perispírito faz a ligação do espírito com o corpo. E aí ele vai dizendo, é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é retirado do fluido cósmico universal, do meio ambiente. Podemos dizer que é a quintessência da matéria, princípio da vida orgânica, mas não é o princípio da vida intelectual, porque a vida intelectual ela está no espírito. É o agente das sensações, né? No corpo encarnado, nós recebemos essas sensações através dos nossos órgãos, né? As sensações localizam nos órgãos e esses órgãos servem de sinais. Quando estamos, né, desencarnado, essas sensações se tornam gerais. Por isso que a gente vai encontrar no céu e inferno várias comunicações de relatos de sofrimento, de dores, no qual o espírito não identifica onde ele está sentindo. Por quê? Porque são sensações que ele tem gerais, ele fala de forma geral. Então, liberto do corpo, esse espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é do corpo, né? A dor que ele sente, a fome que ele sente, vamos dizer assim, né? O calor que ele sente, o frio que ele sente, é um vago sentimento íntimo que ele tem, né? Uma lembrança, mais uma lembrança do que uma realidade. Na realidade, são as nossas ligações através dos nossos pensamentos que são feitas. Então, no momento do desencarne, quando há o desencarne, esse laço fluídico, perispírito, ele se desliga, se desprende ali da matéria, do corpo físico. Muitos espíritos não entendem muito bem, logo após o desencarne, por isso que há relatos até de uma espécie de uma perturbação, eles não entendem a situação que eles estão passando, né? Porque eles não acreditam estarem mortos, até mesmo porque eles se sentem vivos. Então, o que está acontecendo ali? Ele vê o seu corpo, mas ao mesmo tempo ele fala, ele anda, ele está vivendo, então ele se sente meio que perturbado. Há comunicações recebidas, e a gente vai encontrar relatos lá no livro O Céu e o Inferno, inclusive de suicidas, que dizem sentirem os vermes roendo. Com certeza, os vermes não estão roendo o perispírito, muito menos o espírito. Mas, né, a sensação que ele sente desses vermes estarem roendo é porque ele ainda, através do seu pensamento, ainda está muito ligado àquele corpo, à vida material, né, aos excessos que ele fez enquanto ele estava encarnado. Então, o corpo, ele está morto, né? Não há mais o laço fluídico, mas o perispírito, por estar ainda ligado à parte material, ele tem essas sensações, principalmente se ele está ligado aos excessos das paixões, ligado ao corpo. Então, ele vai sentir, sim, sensação de frio, sensação de calor, sensação de fome. Isso nos espíritos inferiores, né? Nos espíritos inferiores que ainda não depuraram o seu perispírito, que ainda não se desprenderam da matéria, e aí eles acabam experimentando essas sensações desagradáveis, né? Nos espíritos, há inclusive aqui um outro relato que está na Revista Espírita, de um espírito que se comunicou passando para Kardec a condição que ele se encontrava no mundo espiritual. Nesse relato, ele dizia que ele sentiu uma dor geral em todos os membros. Foi o que eu falei anteriormente, né? Não especifica, é uma sensação geral. Então, ele dizia que ele sentiu uma dor geral em todos os membros, né? E o que causou surpresa é que, com a morte, ele viu o corpo apodrecendo,
mas ao mesmo tempo ele se deparou que existia um corpo espiritual e que este corpo espiritual não morre. Então, por quê? Ele conservava ainda, dentro dele as impressões desagradáveis, o que levava ele a esse sentimento generalizado em todos os seus membros. Agora, o espírito purificado, os espíritos superiores, eles têm um perispírito, mais sutil, menos grosseiro. Isso deixa eles o quê? Inacessível a essas sensações desagradáveis, de dor, de fome, de sofrimento. Por quê que os espíritos purificados não têm essas sensações? A gente está vendo o efeito. Vamos ver? Quando encarnado, tiver uma conduta de vida digna, se dedicando ao bem, trabalhando em favor do outro, são espíritos, que moldaram os seus sentimentos, são espíritos que verdadeiramente adentraram dentro de si, e desfizeram aquelas mazelas do orgulho, das vaidades, das paixões, da avareza. Então, esses espíritos atingiram um grau de perfeição que eles não têm mais essas impressões, essas sensações essas sensações inferiores, de dor, de sofrimento, não sente mais isso. Kardec, em um dos parágrafos aqui da questão 257, ele diz assim, durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e transmite ao espírito, por intermédio do perispírito. Então, é o perispírito, o corpo está ali, transmitiu a informação e o perispírito registrou essa informação, transmitindo. O espírito que transmite, constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Estando morto o corpo, nada mais ele sente, porque nele não há mais espírito, não há mais perispírito. O perispírito liberto do corpo experimenta uma sensação, porém, como ela não lhe chega, mas através de um canal limitado, ela torna-se geral. Ora, como o perispírito é apenas um agente de transmissão, visto que é o espírito quem possui a consciência, daí resulta que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que o corpo quando está morto. Da mesma forma, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação penosa. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Quanto mais eles se depuram, mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se conclui que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. E aí a gente, vai analisando essas questões e vamos verificando o quê? A análise de Kardec, os estudos de Kardec a respeito dessas comunicações, ele foi verificando lá o espírito desencarnado. E aí ele foi chegando à conclusão que aquilo que os espíritos desencarnados transmitiam, dessas sensações, das dores morais também, eram tudo fruto da vida que ele teve quando encarnado. Uma vida mais materializada, uma vida mais voltada, aos julgamentos, uma vida mais voltada ao orgulho, ao ciúme, aos excessos, que a própria vida material muitas vezes nos leva. Nós teremos consequências lá na frente, Hoje a gente precisa analisar que hoje nós plantamos e que lá na frente nós vamos colher. E aí, como está sendo meu plantio hoje?
né? A gente já pode mais ou menos ter uma análise de como será a nossa chegada no plano espiritual, né? É só a gente parar um pouquinho para refletir como estão meus pensamentos hoje. Que ligação eu tenho feito? Como eu tenho vivido diariamente com as pessoas, dentro da minha família, dentro do ambiente profissional, né, dentro da casa espírita, nas ruas, nos ônibus, como eu tenho me comportado, as minhas conversas, as minhas atitudes, as minhas ações, né? Exatamente essas ações, essas atitudes, esses pensamentos que a gente vai chegar a alguma conclusão, é que vai ser o resultado lá na frente que nós vamos buscar, que nós vamos ter. E ele ainda diz assim para a gente: o homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que de nada tivesse abusado, que sempre tivesse sido simples nos seus gostos, modesto nos seus desejos, evitaria muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos que suporta são sempre a consequência da maneira que ele viveu na Terra. Então, aqueles relatos dos espíritos, né, nos trazendo sensações de frio, nos trazendo sofrimento, nos trazendo as dores que eles encontram, porque na realidade não é porque morre o corpo, né, que as dores acabaram. Vai depender muito do meu plantio, vai depender muito, né, da minha conduta diária com as pessoas, comigo mesmo, com a lei maior, porque a gente acaba envolvendo muito nesse mundo de carne, nesse mundo de formas, e esquecendo que há uma lei maior, uma lei soberana, uma lei que rege. Estamos amparados, estamos sendo assistidos, né? Estamos aqui no planeta encarnados para quê? Né? Qual a finalidade? Já paramos para analisar? Por que eu acordo, levanto, tomo um banho, tomo meu café, depois eu almoço, isso no final de semana, durante a semana eu levanto, vou trabalhar, daqui a pouco eu retorno para casa. A gente já parou para analisar esse vai e vem da vida? Uns que chegam, outros que vão, né? Que bagagem eu estou colocando no meu dia a dia? Que bagagem eu vou poder apresentar quando eu chegar ao plano espiritual, que é o meu retorno? O que eu tenho feito? Então, nessas análises de Kardec, ele verificou que o que acontecia lá com esses espíritos era consequência de uma vida muito mais material do que espiritual. E ele continua mais. Seus sofrimentos são o resultado dos elos que ainda existem entre ele e a matéria. Quanto mais liberto da influência da matéria, ou melhor, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas experimentará. Depende dele o libertar-se dessa influência. Desde esta vida, ele tem seu livre-arbítrio, a escolha entre fazer e não fazer. Aí a gente vai verificando que a nossa vida está nas nossas próprias mãos e não do outro, né? O Pai é misericordioso, o Pai é justo, mas somos nós que ainda temos o livre-arbítrio para decidirmos qual caminho nós queremos seguir, né? Caminhos tortuosos me levarão a chegar, né, lá na frente, uma colheita não segura. Caminhos retos, seguindo verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, né, poderão lá na frente termos, né, uma chegada ao plano espiritual mais bem recebida, né, mais bem elevada,
Porque à medida que a gente vai vivendo, à medida que nós vamos, né, vendo aí o tempo percorrer, nós temos que prestar atenção de que forma nós estamos vivendo cada dia, cada minuto, né, sabendo que nós podemos já escolher o que fazer, como fazer, fazer ou não fazer, seguir a lei que nos é apresentada ou não seguir a lei, continuar nos murmúrios, nas lamentações, nos ciúmes, nas angústias, ou começarmos, né, a nos afastar dessa vida material, dos excessos e começarmos verdadeiramente a nossa autorreforma. Essa é a reflexão que Kardec, os espíritos, estão sempre nos trazendo nas diversas comunicações, né? Que Dr. Erma está sempre também, né, acolhendo e nos direcionando e nos mostrando que o trabalho ele tem que ser dentro de nós mesmos. E ele continua, né? Entre fazer ou não fazer. Que nós possamos dominar nossas paixões animais, que não tenhamos ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma, através de bons sentimentos, que faça o bem, que não dê às coisas deste mundo, senão a importância que merecem. Então, ainda sobre o envoltório corporal, nós já vamos encontrar, né? Vamos estar mais depurados, já nos acharemos mais desligado da matéria, o que a gente já pode começar desde agora. Quando deixarmos então o envoltório, não lhe experimentará mais essa influência. Os sofrimentos físicos que suportou em uma recordação dolorosa lhe deixam. Nenhuma impressão desagradável lhe resta, porque apenas afetaram o corpo e não o espírito. Ele fica feliz por ter se libertado deles, e a paz de sua consciência o liberará de qualquer sofrimento moral, né? Diante disso, urge que comecemos imediatamente, né, a modificarmos, né? Se hoje os sofrimentos, né, as dificuldades, as dores, nós teremos, somos ainda em espíritos imperfeitos, né? Mas sairmos das lamentações já vai facilitar, já vai me ajudar lá na frente. Olha só, se está difícil a situação pela qual nós encontramos, imagine se afastarmos cada vez mais da lei maior. Muito pior nós vamos ficar, né? Então, que essas dores físicas, né, que ainda temos que passar, as dores morais, vai depender da nossa autorreforma, mas tudo isso vai ficar se a gente começar a ter uma vida mais reta, mais digna, mais moralizada. E aí a gente lembra uma frase de Dr. Erma, quando diz, até Bia na semana passada comentou, para bem morrer é preciso bem viver. Então a gente vai verificando que o espírito ele carrega aquilo que ele faz. Então, é a nossa conduta diária que a gente tem que analisar. O Evangelho é um código moral, é um código de conduta moral, aonde ele nos leva à reflexão, não do que o outro faz conosco, mas o que nós fazemos das atitudes que recebemos dos outros, né? O que nós também fazemos com os outros. Como nós estamos realmente vivenciando os ensinamentos de Jesus, né? A gente está precisando muito mais viver mais Jesus, sentir mais Jesus e começarmos a trabalhar, né, esse amor próprio, esse nosso eu ainda tão cheio de vaidades, tão cheio de orgulho, para que a gente possa ir nos desligando desses excessos que a matéria, né, tanto nos causa porque nós, né, desviamos do caminho reto.
Miramês, a respeito dessa questão, ele diz que a gente deve observar onde estão os nossos pensamentos quando encontram o sofrimento. Onde estão? Onde estão os nossos pensamentos? Ligados às nossas angústias, às lamentações? Se chegarmos a essa conclusão, é justamente aí que devemos mexer, é justamente aí que devemos modificar. E Jesus diz, e Mateus anotou no capítulo 5, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a reflexão que a gente possa ter diariamente, né? Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos pensamentos? Que ligação eu tenho feito mentalmente? O que eu tenho plantado? Onde estão os nossos sentimentos? Eles estão ligados a quê? Essa é a reflexão. E justamente na resposta que a gente encontrar, é justamente ali que vai estar o nosso tesouro. Então, a gente precisa analisar e verificarmos, diariamente o que eu tenho pensado, o que eu tenho feito, a minha forma de agir. Que ligações eu tenho feito, Pegar o Evangelho diariamente, fazer uma leitura, para que a gente possa vir, o nosso espírito assimilando esses ensinamentos, lembrando sempre de Jesus, este mestre querido, irmão, protetor, que está sempre conosco em todos os momentos, que nos acompanha nas dificuldades, que nos acompanha diariamente, mesmo verificando, que na hora do nosso livre-arbítrio, na opção de fazer ou não fazer, a gente opte pelo não fazer, ele está ali do nosso lado. Mas que a gente possa, seguir esses ensinamentos de Jesus, no amar uns aos outros, modificando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, E o Evangelho, ele nos traz essa oportunidade bendita e amorosa da espiritualidade amiga, que está lá até, eu sempre, às vezes quando vou fazer um comentário, eu relaciono ao prefácio do Evangelho, porque para mim o prefácio do Evangelho é uma declaração de amor da espiritualidade amiga e benfeitora, traduzindo esse amor do Pai para conosco. Quando eles mesmos declaram, deixa eu pegar aqui, quando eles declaram para a gente o amor que eles têm para cada um de nós, Mesmo quando nós não queremos ouvir, quando a gente não quer sentir o verdadeiro amor de Jesus perto da gente. Gente, cadê? Calma aí. O meu... por isso. Aqui, quando ele fala, está no Evangelho, gente, no prefácio do Evangelho, quando eles dizem assim, as grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibre de um extremo do universo ao outro. E aqui que eu acho belíssimo quando diz: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.
o Espírito de verdade. Então, que a gente possa, né, nessa semana, adentrarmos nessa reflexão de Kardec a respeito da nossa conduta, né, que a gente possa ter uma vida mais digna, mais ética, mais moralizada, passando a respeitar uns aos outros como irmãos mesmos. Que Deus possa nos abençoar.